Nesse vídeo eu falarei sobre a Segunda República, as rebeliões tenentistas e os impactos da crise de 29 no Brasil. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Diversas mudanças ocorreram no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. A indústria, por exemplo, cresceu estimulada pelo processo de substituição de importações, já que os países europeus estavam impossibilitados de exportar seus produtos e as cidades mantiveram seu ritmo de expansão iniciado no começo do século XX. Juntamente com elas, cresceram em número e em importância social a classe trabalhadora e as camadas médias urbanas. Entre 1917 e 1919, o país foi palco de grandes greves e mobilizações operárias. Duramente reprimido, o movimento operário arrefeceu na década seguinte, mas o país não voltou à calma. A partir de 1922, eclodiram nos quartéis rebeliões armadas que contestavam o sistema político apoiado no Pacto de Dominação das Oligarquias. Ao mesmo tempo, os setores das oligarquias regionais começaram a dar sinais de descontentamento com a hegemonia exercida pelas elites paulistas. Em 1930, todas essas insatisfações convergiram para o movimento armado que depôs o Washington Luiz, que era o último presidente da Primeira República e levou ao poder o gaúcho Getúlio Vargas. Falarei um pouco agora sobre o Brasil nos anos 1920. A década de 1920 foi marcada no Brasil pela instabilidade política. Até então, a governabilidade do país era garantida por um pacto entre as elites agrárias que eram as oligarquias. Esse pacto se expressava na política dos governadores e na política do café com leite. Sua base de sustentação eram o coronelismo e a dominação regional das oligarquias. Estavam fora dele os novos grupos sociais surgidos com a expansão industrial e urbana, as classes médias e o proletariado industrial. No começo dos anos 1920, as classes médias urbanas começaram a dar sinais de descontentamento com essa situação de exclusão. Um dos focos da insatisfação estava nos quartéis, onde jovens oficiais exigiam o fim da corrupção, do clientelismo e da dominação oligárquica. Essa insatisfação daria origem a um movimento de longa duração conhecido como tenentismo. Falarei agora sobre as rebeliões tenentistas. O movimento conhecido como tenentismo surgiu na década de 1920, mobilizando principalmente jovens tenentes e capitães. Por essa época, uma das formas de um jovem de origem modesta melhorar sua condição social era ingressar em uma escola militar e tornar-se oficial do exército. Ora, entre as classes médias, baixas e as classes populares era grande a insatisfação contra o governo oligárquico. Nos quartéis, os jovens oficiais refletiam essa insatisfação. Críticos das oligarquias, os tenentes queriam moralizar a vida política brasileira e pôr fim à corrupção eleitoral. Pregavam o voto secreto e a reforma do ensino. Pensavam também que os militares eram os únicos capazes de salvar a pátria, pois a população era despreparada e inculta. A primeira revolta tenentista ocorreu após a eleição do mineiro Arthur Bernardes para a presidência em 1922. Durante a campanha, o jornal carioca Correio da Manhã recebeu cartas ofensivas ao exército e ao Marechal Hermes da Fonseca, que era ex-presidente da República. Traziam a assinatura de Arthur Bernardes. Descobriu-se depois que eram falsas. Articulou-se então no clube militar um movimento de oposição a Bernardes. O problema agravou-se quando o governo mandou fechar o clube militar. Em resposta, no dia 5 de julho de 1922, a guarnição do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, revoltou-se exigindo a renúncia do presidente eleito. Cercados por tropas do exército, muitos revoltosos renderam-se, mas um grupo de rebeldes decidiu enfrentar as forças do governo e marchou pela praia. Atacados pelos governistas, apenas 2 sobreviveram, que foi o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. Em 5 de julho de 1924, em São Paulo, os tenentes pegaram em armas novamente contra o governo. Os revoltosos, entre eles Eduardo Gomes e Juarez Távora, comandados pelo general Isidoro Dias Lopes, ocuparam a capital paulista por 23 dias. Nas semanas seguintes, eclodiram rebeliões tenentistas no Rio Grande do Sul e em outros pontos do país. A maioria delas foi rapidamente sufocada. Em São Paulo, o exército legalista cercou os quartéis sublevados. Os rebeldes se retiraram para Foz do Iguaçu, no Paraná, onde se uniram a oficiais gaúchos rebelados. Formaram então um grupo que percorreria grande parte do território brasileiro pregando reformas. Era a Coluna Prestes. As rebeliões no Rio Grande do Sul ocorreram entre outubro e novembro de 1924, quando se sublevaram militares nos quartéis de Santo Ângelo, São Borja, Uruguaiana e Alegrete. Acossados pelas forças do governo, os rebeldes partiram ao encontro dos revoltados
revoltosos paulistas em Foz do Iguaçu sob a liderança do capitão Luiz Carlos Prestes. Do encontro das duas divisões rebeldes, em abril de 1925, surgiu a Coluna Prestes. Nos 2 anos seguintes, os rebeldes comandados da Coluna percorreriam o interior do país em uma extensão de 25 mil quilômetros. Depois de combater as forças do governo durante todo esse tempo, a Coluna, invicta como também ficou conhecida, se refugiou na Bolívia. Falarei um pouco agora sobre os impactos da crise de 1929 no Brasil. O principal sustentáculo da economia brasileira nos anos de 1920 era o café. As elites de São Paulo e Minas Gerais, que eram os 2 maiores estados produtores, controlavam o poder central. Sempre que era necessário, o governo federal corria em defesa dos interesses da oligarquia cafeeira por meio da política de valorização do café. Essa política, iniciada no Convênio de Taubaté em 1906, estava baseada sobretudo na retenção de estoques para manter os preços do produto. Isso exigia constantes emissões de moeda e empréstimos do exterior, aumentando as dívidas do governo. Em 1926, o Brasil sozinho produzia 3 de cada 5 sacas do café consumido no mundo. Os altos preços no mercado externo estimulavam a produção e a superprodução, a qual causava o acúmulo de estoques, o que dava uma aparência de prosperidade da lavoura, mas escondia o progressivo endividamento do país e sua dependência externa. Com o crash da Bolsa de Nova York em 1929, os Estados Unidos diminuíram as importações e o preço do café caiu em mais de 30%. O crédito externo foi suspenso, as dívidas tiveram de ser liquidadas, o número de sacas armazenadas, que era de 7,3 milhões em 1927, passou para 27,5 milhões em 1930. Era a ruína da economia brasileira, já que o café representava mais de 70% das exportações nacionais. Habituados à velha política de valorização do café, os fazendeiros exigiram do governo central medidas imediatas para solucionar a crise. O presidente Washington Luiz, entretanto, recusou-se a atendê-los. Isso levou muitos cafeicultores a lhe fazer oposição. Uma nova política de salvação do café só começaria a ser aplicada após a Revolução de 1930, quando o governo de Getúlio Vargas passou a comprar e destruir o produto excedente. Dessa forma, foram queimadas cerca de 70 milhões de sacas de café entre 1930 e 1937. No próximo vídeo eu falarei sobre o movimento de 1930. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.